Revelados, 7 causos sinistros e amaldiçoados do interior do Brasil que nunca nele houve fala. São Bento do Campo parecia um lugar tranquilo, mas as sombras que dançavam nas matas ao redor sussurravam segredos terríveis. Lucas, um jovem mestiço de 16 anos, sabia que por trás da fachada pacata da cidade, coisas estranhas aconteciam. Seu pai trabalhava arduamente no campo, enquanto sua mãe lutava para manter o salão de beleza em meio à escassez de clientes. As lendas locais envolviam desaparição, almas penadas e um mistério que pairava sobre a fazenda abandonada, uma propriedade que todos evitavam. Quando o Dr. Camilo chegou com seu sorriso enigmático e olhar profundo, a normalidade se esvaziou. Certa noite, enquanto jogavam futebol na praça, Lucas e seus amigos viram um brilho intenso da direção da fazenda. Um brilho tão alarmante que suas risadas se transformaram em murmúrios de apreensão. A curiosidade falou mais alto, e eles se aventuraram. À medida que se aproximavam da propriedade, a atmosfera mudava densa e opressora, como se o ar estivesse sendo lentamente sugado para dentro de um vórtice sobrenatural. O riso se desfez e a vontade de voltar se tornou urgente. Era como se a própria terra os advertisse para não se aproximarem. Nos dias seguintes, no entanto, o que antes era apenas uma lenda começou a ganhar vida. Moradores que ousaram questionar o Dr. Camilo e a fazenda caíram na obscuridade, suas vozes abafadas pelo medo coletivo que envolvia São Bento do Campo. Era como se um véu de terror cobrisse a cidade. As noites se tornavam longas e inquietantes, e Lucas via seus pais com olhares preocupados, murmúrios de silêncio envolvendo o lar. O desespero tomou conta dele quando percebeu que ninguém parecia se importar. O instinto de proteger seus amigos começou a se aguçar, e a necessidade de compreender o que estava acontecendo se intensificava. Após uma pesquisa clandestina, Lucas encontrou diários antigos na biblioteca da cidade. Eles revelavam uma maldição que rondava a fazenda, uma conexão terrível com os desaparecimentos que ninguém se atrevia a mencionar. A tensão na cidade cresceu à medida que o Festival de São Bento se aproximava, um evento que deveria celebrar a vida, mas que agora exalava um ar de morte iminente. O medo contagioso parecia escorregar entre a população, e Lucas percebeu que amigos de infância estavam se afastando, como se a presença do Dr. Camilo ameaçasse a própria essência de quem eram. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Na noite do festival, quando os fogos de artifício iluminaram o céu, algo mudou. Um silêncio mortal tomou conta, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Uma batida forte na porta o fez saltar. Coração acelerado, Lucas se aproximou, cada passo ecoando na mente como um aviso. O rosto do Dr. Camilo surgiu na escuridão, intenso e ameaçador. Ele não estava lá apenas para a fazenda. Algo muito mais sombrio estava prestes a ser revelado. Lucas sentiu que o chão sob seus pés vacilava e a única pergunta que se formava em sua mente era: até onde ele iria para proteger sua família antes que todos fossem engolidos pelas sombras? A tensão no ar era palpável. Lucas abriu lentamente a porta, e o olhar penetrante do Dr. Camilo o atravessou como uma faca. Entre eles, um silêncio pesado se instalou, intercalado apenas pelo eco distante dos fogos de artifício que ainda estouravam no céu. O sorriso do médico era agora uma máscara de ironia, e as palavras que se formavam em sua boca pareciam mais ameaçadoras do que qualquer grito. Lucas, você se importaria de me acompanhar até a fazenda? Tenho algo importante a lhe mostrar, disse ele com uma calma que só intensificou o desespero que pulsava no peito do garoto. A vontade de recuar, de fechar a porta e se esconder, crescia a cada segundo, mas a curiosidade e a preocupação pelo que estava acontecendo na cidade o impediam de agir. O Dr. Camilo estendeu a mão, quase como um imã atraindo Lucas para a escuridão. Era irônico que ele temesse o desconhecido, mas ao mesmo tempo, seu instinto o alertava que a resposta que tanto buscava estava ali, naquelas sombras. A caminhada até a fazenda foi tortuosa. A estrada, iluminada apenas pelas luzes distantes da cidade, parecia se estender infinitamente. A cada passo, Lucas sentia a terra sob seus pés se torcer, como se quisesse engoli-lo.
O silêncio também se tornava ameaçador, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e o canto distante de um pássaro noturno, que parecia ciceronear seu destino terrível. Ao chegarem à entrada da fazenda, a atmosfera se tornava cada vez mais opressiva. Portas rangiam, janelas quebradas pareciam olhar e o vento sussurrava lamentos esquecidos. O medo se infiltrava pelas frestas, mas a determinação de Lucas em descobrir a verdade o guiava adiante. Quando entraram, o interior da casa estava coberto de poeira e sombras. O Dr. Camilo acendeu uma lanterna, lançando um feixe amarelo que oscilava, revelando o que restava de um lar outrora vibrante. Fotografias antigas na parede mostravam uma família sorridente, porém, os rostos pareceram se distorcer à medida que a luz os iluminava. Havia algo ali, uma angústia que pulsava como um coração sombrio. Você sabia que esta casa guarda segredos? O Dr. Camilo indagou, enquanto seus olhos brilhavam de uma maneira que Lucas não sabia descrever. Ela pertence a pessoas que também foram afetadas pela maldição, uma maldição que não se limita apenas a esta fazenda, mas que permeia toda São Bento do Campo. Nós precisamos entender isso, e parar. A voz de Lucas tremia, mas ele sabia que não poderia recuar agora. O médico começou a contar histórias de almas perdidas, de longas noites sem fim, de pactos feitos em troca de poder e riqueza, enquanto a verdade se desdobrava como um filme aterrorizante. Cada relato parecia tecer uma teia ao redor de Lucas, capturando seu coração e fazendo-o acreditar que a própria fazenda era um ser vivo, sedento por sacrifícios. Subitamente, uma porta se abriu ao fundo da casa, levando a um corredor profundo e escuro, onde um cheiro de mofo e decadência penetrava suas narinas. É ali que você encontrará o que tanto busca, disse o Dr. Camilo, com um sorriso sinistro, pescando para Lucas como se o convidasse a embarcar em uma jornada sem volta. Sem saber o que fazer, Lucas hesitou. A curiosidade e o medo travavam uma batalha dentro dele. O que se esconder ali? E se a verdade fosse mais sombria do que imaginar? Com um último olhar para o médico, ele decidiu que enfrentaria o desconhecido. Ao dar o primeiro passo, uma forte corrente de ar frio soprou, trazendo com ela um sussurro. A verdade tem um preço, e o festival está apenas começando. O que aguardava Lucas no corredor profundo? E até onde ele estaria disposto a ir para desvendar os horrores da fazenda amaldiçoada? O corredor parecia se expandir à medida que Lucas ia se aproximando. As paredes, cobertas por um emaranhado de trepadeiras e sujeira, exalavam um mau cheiro que fazia seu estômago revirar. A lanterna do Dr. Camilo tremia, lançando sombras dançantes pela passagem estreita, o que tornava tudo ainda mais aterrador. Apesar do horror que a cena evocava, Lucas sentia que não podia se voltar agora. A voz do médico ecoava em sua mente como um mantra, prometendo respostas e revelações. Não se esqueça, Lucas. O que você descobrirá aqui pode mudar tudo, ele sussurrou, como que para encorajá-lo a avançar. Cada passo parecia ser um desafio à sua coragem. O silêncio era cortante, e cada barulho o ranger da madeira sob os pés, um movimento no fundo da casa, o eco distante de um grito que ele não poderia identificar fazia seu coração disparar. Ele piscou nervosamente e seguiu, mesmo enquanto a dúvida pesava em seus ombros. Finalmente, chegou a uma porta antiga, feita de uma madeira escura e gasta. Lucas estendeu a mão hesitante. O atraso lhe pareceu uma eternidade, e quando finalmente empurrou a porta, o que encontrou não era nada do que esperava. O quarto estava em uma penumbra melancólica, coberto por uma poeira que parecia reverberar a angústia dos anos. No centro havia uma mesa com objetos dispostos de forma meticulosa, como se alguém estivesse esperando por ele. Um diário, em particular, chamou sua atenção. Ele parecia registrar os pensamentos de alguém que viverá naquela casa, alguém que havia feito escolhas terrivelmente erradas. Lucas se aproximou, as mãos tremendo, enquanto forçava seus olhos a focar nas páginas amareladas. As escritas eram confusas, mas a cada linha, a história de um pacto sombrio se desdobrava diante dele. Para aqueles que buscam poder deve haver sacrifícios, dizia uma passagem, seguida por nomes riscado e um aviso. Nunca se esqueça dos que você deixou para trás. O calor da lanterna pareceu falhar naquele instante, e Lucas sentiu um calafrio passar por sua espinha. Ele não estava só. O ar dentro do quarto ficou pesado, como se a presença de alguém estivesse à espreita, observando cada movimento seu. O medo se transformou em terror quando ele percebeu que não estava sozinho. Uma sombra se movia no canto mais escuro do quarto. Lucas engoliu seco e em um impulso se virou. A sombra ganhou forma, revelando uma figura em pé, com olhos fundos e vazios, vestida com trapos que pareciam ter pertencido a outra era. Uma voz arrastada, quase um sussurro, soou como um eco de passado perdido. Você não deveria estar aqui, disse a entidade.
enquanto um riso rouco se propagava pela sala. Mais um curioso que quer abrir portas que não deveriam ser abertas. A mente de Lucas se encheu com perguntas. Quem era aquela pessoa? O que ela sabia sobre os segredos da fazenda? A adrenalina correu em suas veias, fazendo sentir uma mistura de pavor e determinação. Ele se lembrou do Dr. Camilo e de suas histórias sobre almas perdidas. Eu só quero entender. Lucas gritou, a voz tremendo, ecoando no vazio. A figura hesitou, seu sorriso se desvanecendo, e o ar denso ao redor de Lucas pareceu esquentar. Entender? A verdade não é para os fracos. Você terá que fazer uma escolha, e não será sem consequências. A sombra apontou para o diário na mesa, e Lucas teve a sensação de que a resposta que tanto buscava estava naquela caixa de segredos. Mas a que custo? Ele se lembrou da advertência do Dr. Camilo, do preço da verdade. O que Lucas faria agora? A figura à sua frente parecia esperar, envolta em uma aura de terror e poder. Com um suspiro profundo, ele se preparou para tomar a decisão que poderia mudar seu destino para sempre. Mas antes que pudesse agir, o chão sob seus pés começou a tremer, e uma risada ecoou pelas paredes como um aviso de que o verdadeiro festival ainda estava por vir. O chão continuou a tremer sob os pés de Lucas, reverberando a risada arrepiante da entidade. A sombra começou a se aproximar, lentamente, como se estivesse dançando ao som do terror, cada movimento arrastado como se estivesse desfrutando da agonia que causava. Lucas sentiu a angustiante necessidade de correr, mas uma força invisível o prendia ali, naqueles segundos que pareciam horas. A figura parecia absorver toda a luz do ambiente, e o ar ficou mais denso, quase insuportável. Você quer respostas, mas não está preparado para o que elas trazem, sussurrou a entidade, sua voz um eco arrastado que parecia sair do fundo de um abismo. Leve seu tempo para decidir, jovem curioso. Mas saiba, a verdade pode ser um fardo insuportável. O diário na mesa parecia pulsar diante de seus olhos, como se estivesse chamando por ele. Lucas lutou contra a tentação. O desejo de descobrir os segredos enterrados naquela casa e na vida daquelas pessoas o consumia. Ao mesmo tempo, a warning da sombra reverberava em sua mente. O que mais ele poderia perder? Com um gesto involuntário, ele se aproximou do diário, seu coração batendo descontroladamente. Ao abrir a primeira página, uma sombra escura se rompeu, como um ladrão subitamente descoberto. As letras revelavam algo que gelava o sangue, relatos de rituais, sacrifícios, pessoas que haviam sido usadas em trocas brutais por poder e imortalidade. Olhe mais de perto, Lucas, disse a entidade suavemente. Esses são os ecos de vidas que não puderam deixar este lugar assim como você. Uma onda de frais expulsou a coragem de Lucas, e ele se viu repleto de arrepios. As vozes das almas penadas começaram a preencher o ar, gritos abafados e sussurros de desespero. A sala se tornava uma prisão de dor, e desde aquelas páginas ele sentiu que não era mais só um espectador. Você não pode escapar do passado, a sombra disse, agora mais próxima. O mau cheiro vindo de seu ser era quase insuportável. Cada nome riscado tem uma história e um preço. Lucas desejou fechar o diário, mas uma força incontrolável o impedia. Ele leu uma passagem que o fez gargalhar uma risada nervosa. A liberdade é um mito. Para que um pacto se complete, deve-se sacrificar alguém, alguém que ama. As palavras dançavam na sua mente com um peso tão perturbador que quase fez seu estômago se revirar. Um pensamento sombrio lhe ocorreu. O que aconteceria se ele se revezasse nesse sacrifício? O que perderia? Sua conexão com o Dr. Camilo? Sua vida? Sua sanidade? E os rostos de seus amigos começaram a lhe invadir a mente, cada um como um potencial alvo de sua busca por entendimento. Olhe ao seu redor, sussurrou a sombra, a risada se aproximando a cada palavra. Você já está cercado pelos que você deixaria para trás. Para cada descoberta, uma vida pode ser perdida. Foi então que Lucas percebeu. A casa ao seu redor não era apenas uma presença. As trevas estavam vivas, espreitando atrás de cada parede, cada sombra, cada flutuar da poeira. Ele sentiu a pressão crescendo, as vozes se misturando, como um coral de lamentos que clamavam por libertação. Ele olhou para o diário e notou que as páginas finais estavam em branco, em contraste com as anteriores, que eram tão repletas de terror. Aquela era a chave, e sua mente explodiu de possibilidades. O que eu preciso fazer? Perguntou com uma voz embargada. A figura deu um passo à frente, agora tão próxima que Lucas pôde sentir seu frio aproveitar-se de seu calor. Você já sabe, mas as consequências irão além de sua compreensão. Com o coração em um ritmo acelerado, Lucas sentiu que estava à beira de uma escolha que poderia não só mudar seu destino, mas também dos que um dia amou.
E quando um grito distante ecoou pelo corredor, ele percebeu que essa escolha não era só sobre ele. A história daquelas almas esquecidas estava prestes a se entrelaçar com a sua. Ele precisava decidir o que estava disposto a sacrificar para descobrir a verdade. O tempo parecia parar, e o terror se intensificava, prenunciando o inevitável encontro com a verdade. Além da porta, um último eco soou, e Lucas soube que o maior desafio ainda o aguardava. Lucas ficou paralisado diante do diário, sua mente uma batalha interna entre a curiosidade e o medo. O ar pesado e carregado ameaçava sufocá-lo, enquanto a sombra avançava, parecendo absorver cada fragmento de luz que restava. A risada da entidade ecoava em seus ouvidos, como se zombasse de sua hesitação. Um sussurro arrastado interrompeu seus pensamentos. A escolha está em suas mãos, mas não esqueça, o amor pode ser o seu maior fraqueza. As palavras da sombra ecoaram na sala, reverberando por cada canto como um aviso sombrio. Lucas olhou ao redor, buscando alguma resposta, mas tudo o que encontrou foi a penumbra do lugar. Sentiu o coração disparar. O que deveria fazer? A urgência das vozes das almas penadas começava a se tornar ensurdecedora. Ele precisava descobrir a verdade, e isso significava encarar o desconhecido. Com um impulso quase desesperado, Lucas decidiu folhear as páginas do diário novamente. A letra agora parecia brilhar com uma intensidade sobrenatural, como se cada palavra estivesse viva. Ele arriscou ler em voz alta. O destino dos que se atreverem a quebrar as correntes de sua própria história será selado nas sombras da casa. Um frio cortante percorreu sua espinha. Ser selado nas sombras? O que isso significava? O diário começou a se contorcer na mesa, como se estivesse se empenhando para revelar mais. Nova energia parecia emanar dele, e a sala pulsava em resposta. Ele murmurou, quase em autoafirmação: posso suportar. Farei o que for preciso. A sombra parou cativada, enquanto Lucas sentia que uma linha invisível havia sido cruzada. Os gritos clamando por libertação tornaram-se um lamento coletivo, deixando escapar a dor de séculos trancafiados naquelas paredes. Quando se afastou do diário, Lucas, percebendo que a luz da vela próxima começava a vacilar, dançando freneticamente como um grilo no ocaso. A entidade, agora perto o suficiente para que Lucas conseguisse enxergar os detalhes do seu rosto, tinha uma expressão que poderia ser interpretada como curiosidade ou um sádico deleite. Você é mais corajoso do que a maioria. Ou mais tolo. O tom da voz refletiu um brilho que não era humano. Você sussurrou o que gostaria de fazer, mas está preparado para seu coração? Para o sacrifício necessário. As luzes piscando fazem Lucas pensar em seus amigos, em como sua vida estava entrelaçada com a deles. Ele sentiu um nó se formar na garganta e um pânico crescer. Então, uma revelação atravessou sua mente. Se eu abrir essa porta, terei que enfrentar a verdade sobre o passado. A história da casa dos sacrifícios. Sim. A entidade aprovou, agora um sorriso de dentes afiados se formando em seu rosto disforme. Você pode ser a chave. O portador do fardo que deve desvendar. Mas o tempo está se esgotando. E então, do outro lado da porta, um forte estrondo. As paredes estremeceram como se estivessem se precipitando sobre ele. Uma luz tênue começou a fluir sob a porta. Uma luz que não parecia natural, mas emanava calor e uma promessa de revelação. Era como se a casa estivesse viva e a detenha um segredo que só poderia ser descoberto por ele. Em um momento de pureza de determinação, Lucas avançou. Se essa casa tivesse um propósito, se ele tivesse que escolher entre ser parte de um sacrifício ou abrir a porta para o conhecimento, optaria pela verdade. Sem mais hesitações, ele empurrou a porta, seu coração martelando violentamente no peito. O que estava prestes a se revelar poderia ser a salvação ou o fim. As sombras começaram a fluir como fumaça, formando contornos e rostos que pareciam suplicar um pedido não atendido. Sem poder voltar atrás, ele estava prestes a descobrir o que havia além daquele limiar. Então, um grito cortante ecoou do além. Um dos rostos se destacou no turbilhão, e Lucas ficou paralisado. Era o Dr. Camilo, seu mentor, seu amigo. Ele estava ali, em algum lugar nas profundezas da casa entre as sombras. Lucas, não entre. O grito foi interrompido e a porta se abriu. A luz a engoliu e Lucas percebeu que seus piores pesadelos estavam prestes a se tornar realidade. O desafio definitivo estava à sua frente, e havia muito a perder. A verdade exigia uma escolha, e Lucas ficou esperando ansiosamente, sem saber o que está por vir. A porta rangeu, escorregando para o lado com um peso que parecia esmorecer o ambiente ao redor. A luz que jorrava para fora era como um portal para outro mundo, um lugar quente e vibrante, tão diferente da escuridão sufocante da casa.
Lucas deu um passo hesitante, sentindo o chão sob seus pés pulsar como se estivesse respirando. Era como entrar em um sonho e ao mesmo tempo um pesadelo. Assim que cruzou o umbral, a luz o envolveu como um abraço estranho e acolhedor. Ele se viu em um corredor cheio de portas de madeira envelhecida, suas superfícies repletas de marcas e arranhões, que falavam de um tempo esquecido. O cheiro de mofo e decomposição o atingiu, e a atmosfera estava carregada com sussurros distantes, como se as paredes estivessem murmurando segredos obscuros. Lucas, a voz de Camilo ressurgiu mais clara agora, embora ainda distante e cheia de desespero. Não confie nelas. Elas não são quem parecem ser. Cada sílaba estava carregada de uma urgência palpável, mas onde ele estava? Lucas se viu desesperado, buscando em volta, mas apenas sombras e portas se erguiam. O chão tremeu de leve e as vozes das almas penadas intensificaram. Ele hesitou, a incerteza corroendo suas entranhas. O que Camilo quis dizer com confiança? Eram as portas as guardiãs de toda a verdade que ele buscava, ou talvez, seus próprios fardos e arrependimentos? A escolha entre abrir uma delas ou recuar parecia, de repente, uma questão de vida ou morte. Somente uma das portas revelará aquilo que você realmente precisa saber. A entidade sussurrou atrás dele, a voz como um veneno doce que penetrava em sua mente. Qual delas você escolherá, portador do fardo? Um calafrio percorreu sua espinha. O tempo estava contra ele. Ele sabia que não podia ficar aqui eternamente, preso nesse dilema. A voz de Camilo ecoando em sua cabeça, rememorando sua devoção de anos, resistiu à sua coragem. A liberdade de um passado atormentado o chamava. Lucas puxou a respiração, e enquanto o ressoar dos lamentos se transformava em um coro angustiante, decidiu se aproximar da primeira porta à sua esquerda. Ela parecia mais antiga, as madeiras enrugadas e desgastadas, como se houvesse visto coisas que os olhos humanos nunca deveriam ter testemunhado. Com um gesto trêmulo puxou a maçaneta. Um estalo que parecia um grito agonizante rompeu o silêncio quando a porta se abriu lentamente. Dentro havia um quarto escuro, as paredes teciam sombras que dançavam de maneira inquieta, e uma mesa central coberta por uma toalha esvoaçante, onde um objeto brilhava sob um véu de poeira. Era uma caixa intricadamente esculpida, que pulsava como se guardasse o coração de alguma criatura sombria. A respiração de Lucas ficou presa. Aquela caixa tinha que ser o que ele procurava. Ele se aproximou lentamente, iluminando o objeto com uma pequena lanterna de bolso que encontrou em seu bolso. Alguns símbolos familiares se destacavam, e uma sensação de déjà vu o atingiu. Ele já havia visto aquelas inscrições em algum lugar. A memória de uma aula com Camilo, um estudo sobre rituais e sacrifícios, algo que poderia ter preservado a essência de almas perdidas. Mas antes que pudesse tocar a caixa, um sussurro cortante lhe atravessou os ouvidos, quase como um aviso. Não toque. Não é sua vez ainda. O terror cresceu dentro dele, as vozes se acumulando como relâmpagos prestes a cair. Lucas hesitou, o medo se apertando como uma cobra ao redor de seu coração. E um brilho vermelhante surgiu do fundo da sala, chamando sua atenção. Outra presença estava chamando por ele, a sombra. Estaria Camilo perdido nas profundezas das trevas? O que ele realmente deveria fazer? Ele se virou apenas para perceber que a porta por onde havia entrado estava agora completamente selada, uma parede sólida fria, onde antes havia passagem. A verdade, o fardo e o amor que poderia ser sua fraqueza. Que escolha terrível estava diante dele. E enquanto tudo parecia desmoronar, um novo grito ecoou, essa vez não do além, mas de alguém que ele amava. O ciclo de escolhas estava prestes a se repetir, e Lucas precisava saber até onde estava disposto a ir para salvar aqueles que lhe eram caros. Lucas sentiu a pressão em seu peito aumentar. O grito ressonou em sua mente e parecia se misturar com uma melodia macabra que vinha das sombras, ecoando por todo o corredor. Ele fechou os olhos por um breve momento, tentando reunir seus pensamentos, mas cada imagem que lhe vinha à mente era distorcida, como espelhos quebrados em um cômodo sombrio. A luz da lanterna tremia em suas mãos, enquanto o brilho vermelho parecia dançar nas paredes. O quarto, antes tão silencioso, agora pulsava com uma energia maligna. O sussurro ressoante flutuava em sua cabeça, como se cada palavra carregasse uma maldição. Não é sua vez ainda, a frase ecoava, e a incerteza o afligia. Com um novo impulso de coragem, ele girou de volta para a caixa, decidindo que precisava saber o que estava dentro. Tudo dentro dele gritava para que ele não fizesse isso, mas a necessidade de salvar Camilo o impulsionava. Ele se aproximou, a lanterna iluminando os detalhes intricados que adornavam a madeira da caixa, seus simbolismos contorcendo-se como serpentes em sua mente. Aconteceu então.
Um estalo surdo, como um grande tambor, reverberou pelo lugar. A caixa se moveu levemente como se estivesse viva. O pânico golpeou Lucas, suas pernas hesitaram. O que eu estou fazendo? Ele pensou, mas já não havia volta. O desejo de desvendar a verdade o dominava. Ele estendeu a mão, os dedos tremendo ao tocar a caixa. Era quente, quase pulsante. Ao seu toque, os símbolos começaram a brilhar, emanando uma luz avermelhada que preenchia o ambiente com um brilho sinistro. E naquele instante a sala pareceu respirar um sopro profundo que fez suas articulações estalarem como se um espectro invisível tivesse acabado de acordar. Então, a caixa se abriu abruptamente, liberando uma névoa densa que envolveu Lucas. Ele tentou recuar, mas a fumaça foi rápida e o prendeu, envolvendo-o em um abraço sufocante. O pânico tomou conta dele. Ele começou a ver rostos se formando na névoa, expressões distorcidas de dor e desespero. Eram almas perdidas clamando por libertação. Camilo! Gritou ele, a voz presa pelo terror que lhe apertava a garganta. Não havia resposta, apenas os ecos de manifestações que pareciam engrossar a névoa ao seu redor. Ele podia sentir as sombras ao seu redor, cercando-o, esperando por um momento de fraqueza. E o chão tremia novamente mais forte. Uma onda de pavor incontrolável o envolveu enquanto ele tentava abrir os olhos, buscando a saída daquele pesadelo. Mas era em vão. As portas do corredor estavam seladas, presas por uma força invisível. Os rostos na fumaça começaram a sussurrar seu nome, um coro de vozes que se intensificava, formando um mantra que ecoava em suas orelhas. Lucas, ajude-nos! Liberte-nos! Ele sentiu os fantasmas se agigantando, suas mãos abertas clamando por ajuda. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ele caía de joelhos, lutando contra a pressão esmagadora. A voz de Camilo ressoava em sua mente, uma lembrança do aviso: não confie nelas. Com o último esforço, Lucas ergueu a mão e começou a recitar as palavras que se lembrou da aula com Camilo. Um encantamento da língua ancestral que poderia libertar almas presas. Sua voz estava embargada, a névoa parecia hesitar, e as sombras recuaram um pouco, as faces condenadas se distorcendo em uma dança de expectativa e medo. Mas, enquanto ele terminou a última sílaba, a luz vermelha intensificou-se, e o ar ao seu redor pareceu mudar. Um riso baixo e cruel ecoou pela sala. Você não tem controle aqui, Lucas. A escolha foi feita. Um poderoso redemoinho de energia explodiu atrás dele. Ele se virou apenas para encontrar um novo fenômeno surgindo no limite da sala, uma sombra maior, mais densa. Uma figura deteriorada que parecia feita de lamentações e rancores acumulados. Aquela presença não era apenas um eco. Era o que realmente residia dentro da caixa. Com o coração batendo descontrolado, Lucas compreendeu que a escolha que estava diante dele não era apenas sobre salvar Camilo, mas sobre o que ele estava disposto a sacrificar para isso. Medo visceral desceu como uma onda fria em suas veias enquanto a criatura se manifestava mais próxima, seus olhos vazios cravados em Lucas. Então, algo começou a girar dentro de Lucas, uma determinação nascida do desespero. Ele precisava encontrar a verdade atrás daquela presença e descobrir quem, ou que ela realmente era. Mas antes que pudesse formular um plano, o eco de um novo grito cortou o silêncio, e o chão sob seus pés começou a quebrar. O que estava prestes a acontecer era algo que ele nunca poderia prever, o que se revelaria nas profundezas daquela realidade distorcida. O chão se partiu como se estivesse sentindo a dor das almas sufocadas e Lucas, instintivamente, se agarrou a um dos móveis que estavam ao seu redor. A atmosfera se tornava irrespirável, a névoa parecia querer derrubá-lo, puxando-o para um abismo desconhecido. A sombra, agora mais próxima, emitia um cheiro nauseante de decomposição e desespero, como se o próprio medo estivesse se materializando diante dele. Camilo. A palavra escapou de seus lábios novamente, mas a ecoação foi recebida por nada além do riso cruel que atravessava o ar pesado, um som estrondoso que reverberava nas paredes. Você não pode salvá-lo. Ele já é meu. As paredes começaram a se fechar, e Lucas sentiu a pressão em volta de seu corpo aumentar. Se ele não agisse rápido, teria o mesmo destino que as almas perdidas que clamavam por ele. A mente dele girava a toda velocidade, lutando contra a névoa que dificultava a clareza de seus pensamentos. E se a própria caixa fosse a chave? Se todo aquele terror estivesse preso ali dentro? Ele lançou um olhar por cima do ombro, a sombra tomando forma. A figura se contorcia, peças de carne e dor amalgamadas, a face um misto de calma e fúria, como se estivesse mostrando a Lucas a verdadeira essência do seu medo. Ele sabia que não poderia permanecer passivo. Algo dentro dele era um combustível novo e poderoso, a vontade de lutar pela vida de Camilo. Com um grito cheio de desespero,
Lucas se lançou na direção da caixa, agarrando-a com força. Lembrou-se de outro encantamento, aquele que tinha aprendido por instinto. O que tinha de mais importante não era só salvar Camilo, mas enfrentar essa criatura de uma vez por todas. Ele começou a recitar palavras em voz alta, cada sílaba com intenção, atraindo a energia da caixa de volta para si. A reação foi instantânea. A névoa rugiu se contorcendo como um animal ferido, enquanto os rostos clamavam ainda mais alto. As almas se agitavam, tentando alcançar Lucas, buscar sua atenção. Aquela força opressora era quase palpável, e ele rendeu-se por um instante se perguntando, e se tudo isso fosse em vão? Mas a feição de Camilo aparecia em meio à névoa, um reflexo de sua amizade e coragem, o que fez Lucas intensificar o encantamento. O espectro diante dele se contorceu, como que sentindo o impacto da determinação que ele canalizava, mas o riso cruel ecoou novamente. Isso não é suficiente. Você nunca pode tão facilmente desfazer o que foi feito. Gritou a sombra. As palavras dela penetraram em sua mente como lâminas afiadas. Ele sentiu cada palavra como uma verdade pungente, mas não poderia se permitir desistir. Fechou os olhos, se concentrando, ainda repetindo o encantamento, mas agora se aprofundando nos sentimentos que uniam ele e Camilo. Se houvesse uma chance, ele a agarraria. As sombras começaram a vibrar. Algo estava prestes a acontecer, um rompimento, uma batalha que sua alma não compreendia totalmente. Ele sentia a energia da caixa fluindo por ele, uma conexão visceral que unia as correntes da vida e da morte. Os rostos clamantes ficaram cada vez mais claros, e ao lado de Camilo, ele percebeu que o verdadeiro desafio não era apenas enfrentar a sombra, mas entender o peso da sua amizade, algo que poderia quebrar as correntes da maldição. E então, tudo escureceu. Sob certo ângulo, Lucas viu a sombra se expandir, tornando-se uma massa informe. O chão ruiu sob seu peso, e a névoa se agitou, mas antes que pudesse lidar com o que isso significava, a pressão aumentou, e a realidade se fragmentou. Um grito ecoou antes do silêncio absoluto. O que teria acontecido? Ele havia perdido Camilo, ou alcancei algo mais profundo? Enquanto fragmentos do cenário dançavam ao seu redor, uma nova voz lhe sussurrou, diferente da primeira, mais suave e fervorosa. Você deve escolher, Lucas. Mas que escolha mais podia ele fazer? A luta estava longe do fim, e a linha entre salvação e condenação estava prestes a se desfazer. A escuridão se estendeu como um manto pesado, apagando tudo ao redor de Lucas. Ele se sentiu flutuar em um vácuo, perdido em seus próprios pensamentos. Que escolha era aquela? O que no fundo, ele realmente desejava? Salvar Camilo não era apenas o impulso de um amigo desesperado, era a luta por sua própria alma. Quando a voz sussurrou novamente, um frio intenso deslizou pela espinha de Lucas. O que ela queria dele? A sensação de perder Camilo parecia ainda mais opressiva. Lucas forçou suas pernas a se mover, mas a própria escuridão parecia resistir, como se estivesse viva, puxando-o para baixo. Ele precisaria de mais do que apenas vontade. Precisaria de coragem. E nesse instante, a escuridão se dissipou lentamente, revelando um novo espaço, diferente do que ele conhecia. Era uma sala ampla e sombria, coberta por silhuetas e formas distorcidas. No centro, uma luz fraca emanava de uma figura que se assemelhava a Camilo. O coração de Lucas disparou, mas logo o temor o tomou. Seria aquele realmente seu amigo, ou uma armadilha projetada pela sombra? Lucas? O tom de voz era suave, mas havia uma tristeza profunda por trás das palavras. Eu não sei como, mas você precisa lutar. Não só por mim, mas por todos nós que estamos presos aqui. As almas ao redor começaram a se manifestar, aparecendo como ecos de vidas passadas. Cada uma tinha uma história, suas dores ecoando em lamúrias enquanto observavam de seus cantos sombrios. Lucas sentiu a carga pesando sobre ele. Ali não eram apenas prisões de almas, mas também passagens de passado, de sonhos não realizados e esperanças esquecidas. Você pode libertar eles, mas precisa ter certeza do que realmente deseja, disse a figura de Camilo, sua expressão clara, mas pálida. A sombra que te persegue é feita do fragmento dos seus maiores medos. O que você tem que entender, Lucas, é que a única maneira de derrotá-la é encará-la, assumir suas fraquezas e usar isso como arma. Lucas hesitou. Lembranças surgiram. Os momentos de risadas e amizade foram seguidos pela luta constante contra as dificuldades. As sombras nas paredes riam e uivavam, mas à medida que se aglomeravam, Lucas sentia a força vibrante da determinação crescendo dentro dele. Vá em frente, Lucas. A voz de Camilo ecoou, se misturando com as outras almas. Não deixe que eles façam você esquecer. Você é mais forte do que pensa.
Levou um segundo para que a verdade começasse a penetrar sua mente turva. Ele não estava lutando apenas por Camilo. Ele estava lutando por tudo que representava, por cada riso, cada lágrima, cada momento que valia a pena. Ele fechou os olhos novamente e desta vez não se permitiu hesitar. Eu escolho, gritou, sentindo uma onda de calor percorrer seu corpo. As sombras ao redor começaram a se agitar, como se soubessem que a verdadeira batalha estava prestes a começar. Lucas sentiu a névoa fria envolver seus tornozelos, tentando puxá-lo para baixo. Ele enfrentou a escuridão com sua fé renovada e intensidade crescente. Era como se o próprio ar tivesse se tornado uma armadura, cada golpe de medo e desespero se transformando em força. Mas no meio daquele poder vibrante, uma presença sombria se adensou tomando forma. E a voz cruel ressoou mais uma vez, mais próxima, mais ameaçadora. Você não pode vencê-lo. Você nunca poderá. Lucas sentiu a pressão aumentar novamente, mas não desistiria. Ele estava pronto para tudo. No entanto, a sombra que se formou diante dele logo trouxe a imagem de um futuro sombrio. Pessoas que ele amava presas, devoradas pelo medo, suplicando por ajuda. E cada rosto lembrava do que estava em jogo. Consigo, ele teria que enfrentar sua maior fraqueza. Mas como? Qual parte dele não estava disposta a lutar? As formas nas paredes se agitaram, e as correntes que mantinham as almas presas começaram a vibrar. Lucas sentiu a mão de Camilo buscar a sua na escuridão. Ele tinha que decidir rapidamente, permanecer em segurança no desconhecido ou confrontar a sombra, o medo de sua própria fragilidade. A tensão crescia em torno dele como um perfume insuportável. E assim, entre uma escolha e outra, Lucas começou a desenhar os primeiros contornos de sua luta. Ele ainda não sabia o que encontraria, mas sua determinação agora era seu guia. Estava pronto para o confronto, mas o que o aguardava seria a maior revelação de sua vida. Estariam as almas mais próximas da libertação, ou eles apenas estariam dançando mais uma vez nas garras do desespero? A escuridão ao redor de Lucas parecia pulsar como um coração, um ser vivo que respirava temor. Os ecos das almas presas tornavam-se um furacão de vozes, cada lamento amplificando o peso em seu peito. Ele sabia que o tempo estava contra ele. Havia algo profundamente errado, algo que precisava ser confrontado. A imagem de Camilo, com sua expressão determinada, não saía de sua mente. A sombra que te persegue é feita do fragmento dos seus maiores medos. As palavras ressoavam, e Lucas percebeu que o maior terror não era a sombra só, mas o que ele mesmo fazia com suas fraquezas. A sensação de impotência se transformou em uma chama de coragem. A sabedoria de Camilo e o amor que ele sentia por seus amigos se manifestaram como uma armadura ao seu redor. A figura da sombra se formou diante dele, maior e mais ameaçadora do que antes. Ela era o reflexo de cada insegurança, cada erro que Lucas temia que pudesse custar caro. E enquanto se aproximava, Lucas lembrou-se das promessas que fez a si mesmo, das risadas compartilhadas e dos laços que o uniam aos que mais amava. Eu escolho a verdade. Eu escolho a liberdade. Sua voz ecoou no vazio, injetada de um poder que ele mal sabia que possuía. A sombra hesitou, uma fissura se formando em sua composição. Era como se todo o medo acumulado tentasse resistir à luz que agora brotava de Lucas. E assim, com uma determinação renovada, ele se lançou contra a sombra. Os olhos da criatura se estreitaram, e o riso cruel que emanava de sua forma começou a ceder lugar a um grito de raiva. As correntes das almas presas ao redor vibravam com a energia liberada, os rostos expressando esperança pela primeira vez. Você não pode me deter. Você é apenas um garoto medroso. A sombra rosnou enquanto Lucas se aproximava cada vez mais. Sou mais do que isso, respondeu Lucas, fixando seu olhar na criatura. Esta não é minha luta sozinha, é por todos nós. É por você também, Camilo. Ele ergueu os braços, canalizando a força e a energia que tudo cercava. Os encantamentos, as palavras esquecidas de sua infância, tudo se alinha e ressoava em uníssono. Um brilho começou a emanar de Lucas, cada palavra pronunciada reverberando no chão sob seus pés. Libertem-se! Ele gritou como se pudesse alcançar cada alma aprisionada, um apelo não apenas à sua coragem, mas à força que residia dentro de cada uma delas. Como se respondendo ao chamado, as almas se ergueram, suas energias entrelaçando-se com a de Lucas. A sombra contorceu-se sob a pressão, seus gritos agora abafados. Lucas viu os rostos se tornarem mais claros, visões de antigos membros daquela casa, agora visíveis, unindo-se a ele. O poder cresceu de tal forma que Lucas quase não conseguia suportar. Era como inflames lambendo sua pele, doendo e curando ao mesmo tempo. E no clímax dessa junção, Lucas clamou: estamos juntos. Nós escolhemos a luz.
O chão tremeu violentamente e a estrutura da sala começou a desmoronar. A luz se expandiu, absorvendo a sombra até que ela gritou em um último resplendor agonizante. Então, no meio do caos, tudo começou a escurecer. Lucas se sentiu ser puxado para trás, e então, em um instante, tudo ficou imerso no silêncio. Ele abriu os olhos, agora em um espaço amplo e iluminado. Estava livre. As sombras que antes dominavam agora eram apenas imagens distantes. Camilo estava ali, ao seu lado, visivelmente aliviado. "Você fez isso!" exclamou. As almas finalmente estavam livres, espalhando-se em esplendor pela sala, um espetáculo de luz e vida que iluminava a escuridão como uma aurora. Mas a que custo? Lucas balançou a cabeça, sua mente ainda confusa. O amor e a amizade foram as maiores forças que ele poderia ter invocado, mas havia cicatrizes que seriam levadas consigo. Custo que valeu a pena, Lucas. Camilo sorriu, colocando a mão no ombro do menino. Agora cada um deles pode descansar em paz. Você enfrentou seus medos e venceu. As paredes do espaço começaram a se desvanecer, a luz se tornando suave, calorosa. Do lado de fora estava a manhã, com o sol nascendo sobre São Bento do Campo, uma nova vida se aproximando. Lucas sabia que, embora tivesse vencido a batalha, a luta interna pela paz e pelo perdão ainda estava à sua espera. Mas estava mais forte agora, mais capaz. O festival continuava ao longe, mas uma nova onda de esperança brotava entre os moradores da cidade. Ele havia enfrentado as sombras e emergido não como um garoto assustado, mas como um jovem moldado pelo amor e pela coragem. E essas lições carregariam consigo por toda a sua vida. Ele olhou para o céu e fez uma promessa silenciosa: proteger aqueles que ama e nunca mais permitir que o medo ditasse suas escolhas. Uma nova história se desenrolava, uma história de resiliência, esperança e luz. E tudo que Lucas sabia era que estava apenas começando. Agora, querido amigo, se você se emocionou com essa história, não esqueça de fazer a sua parte. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa incrível conclusão. Apenas verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.